Mateus capítulo 1, a partir do verso de número 1. E diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Bendiga o nome do Senhor, o exalte e tome o seu lugar. Histórias são poderosas. E para quem sabe usá-las, as histórias, elas podem se tornar uma arma. Nós somos o produto da história. Você é o produto da história do teu pai, da tua mãe. Você tem um nome que te deram, que você não escolheu. Nasceu numa família, te deram um sobrenome, te contaram um monte de histórias sobre quem são os seus, sobre quem é você, sobre quem você pode ser. Mas pense um dia, como já aconteceu, numa bela manhã você descobrir que aquela que você chamava de mãe, na verdade, sequestrou você lá na maternidade. E a sua mãe, que você construiu uma história, herdou um nome, foi amamentado por ela, cuidado por ela, participou de todas as festas de Natal da família. Quantas histórias? Não é nada sua, mas é uma sequestradora. Eu sei que vocês viram a novela. Plim, plim. Mas é baseado em fatos reais. Pense o desmanchar de uma história que constitui o eu. Histórias, elas são poderosas, mas nós ainda temos a chance de escolher que histórias nós também queremos contar. Porque elas são poderosas, mas está sobre nós o direito de escolha, do a partir de então, do foi assim, como continuamos a nossa história. Mas elas são poderosas. Elas podem ser determinantes e elas podem ser trágicas. Eu conheci uma mulher, e a pastora atende muito mulher. Acho que a gente se identifica, né? O mundo feminino nosso é lindo. A gente se identifica nas nossas dores, nas nossas inquietações. E eu me lembro bem de uma senhora da nossa comunidade que um dia chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou viajar. Eu vou demorar. É bom avisar, tá, gente? Porque para a gente não achar que morreu, está doente, sumiu. Eu vou demorar nessa minha viagem porque eu vou para muito longe. Eu vou conhecer a família da namorada do meu filho. E depois, gente, de um mês, ela chegou para mim magra, magérrima, desvalida, pálida e em prantos. Ela chorou o culto inteiro e eu falei: o sangue de Jesus tem poder, ou ela está com uma doença terminal,
ou algo muito trágico aconteceu na vida dessa mulher, porque do jeito que ela estava e como eu a conhecia, ela estava acabada. E depois do culto ela pediu para ter uma palavra comigo e eu fui conversar com ela. E ela, aos soluços, aos prantos, descabelada, ela era uma mulher mais madura, vistosa, bonita, bem posta. Ela estava toda desfigurada e ela chorando, falou: pastor, aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu falei: estou vendo. O que te aconteceu? Porque eu já estava doida para saber. Fala a verdade, a curiosidade do crente é uma maravilha. Curiosa. Ela disse assim: eu perdi 11 quilos no último mês. Eu falei: você perdeu 11 quilos em um mês? Eu falei: meu Deus do céu, essa mulher está com câncer. Sangue, eu já comecei a orar no meu espírito, começar a repreender toda a enfermidade, toda a maldição. E ela falou assim: senhora não sabe o que vai acontecer. E eu falei: o quê? Meu filho vai casar. E eu: como é que é? Meu filho vai casar. E a senhora não sabe que tragédia é essa. Eu fui conhecer a família da fulana. E chegando lá, filho, é uma benção, gente. Ele não contou nada. Comprou o anel, ajoelhou. Quando a lua estava grande no céu e a mãe quase infartou. Sempre as histórias têm uma tragédia e um júbilo. E ela disse: meu filho vai casar. E eu falei: e por causa disso você está assim? Ela disse: claro. Eu falei: mas eu achei que você gostava da moça. Eu gostava. Ela é uma menina crente. Depois que ela começou a namorar com meu filho, ele até tomou prumo. Virou homem. Começou a estudar, começou a trabalhar, criou barbas na cara, por assim dizer. Mas quando eu cheguei lá, uma tia da moça chegou para mim e começou a contar umas histórias. Causos de família. E começou a falar dos antepassados da menina. Pastor, eles são feiticeiros. O espírito deles é espírito ruim. Eles amarram o espírito dos outros na encruzilhada. E eu sei que ela voltou tão entendida do negócio que eu fiquei conhecendo algumas coisas ali. Falei: mas o que é isso? O vô dela fez pacto com o demônio. Todas as filhas têm espírito de prostituição e amarram os homens, seduzem os homens. É mãe falando. E, pastor, ela não pode entrar na minha família, vai sujar o sangue dos meus. E eu conversei com ela, tentei consolar, porque quando a pessoa está nesse estado, a gente tem que ir com calma, porque raciocinando ela não estava. Eu sei que o casamento aconteceu, ela trancou no quarto, tiveram que arrancar ela, arrombar a porta e trazer puxada para o dia da cerimônia. Algo de novela, mas que foi trágico, foi vergonhoso. E eu e o pastor Felipe, fingindo que nada estava acontecendo para celebrar a cerimônia. Eu sei que por causa de algumas histórias, nunca a sogra combinou com a nora e vice-versa. E aquele casamento que tinha tudo para ser um casamento feliz, e aquela família que tinha tudo para construir uma nova história, ficou fadada a uma tragédia, porque a sogra virou um Deus nos acuda na vida daquela nora. E a nora começou a responder à altura, e o filho no meio do fogo cruzado. As histórias, elas são poderosas, mas nós podemos escolher que tipo de história nós queremos contar. Algumas histórias, elas nos atravessam. Eu não tenho culpa, gente, das histórias do meu pai e da minha mãe. Eles fizeram as escolhas dele, atravessou a minha história. Muito do meu eu, daquilo que se constitui meu eu, é por causa daquilo que eles foram. Mas eu posso, a partir de então, começar foi assim, uma nova página da minha história, um novo enredo. As histórias são poderosas, mas nós podemos escolher como contar as nossas histórias. E esse texto nos fala justamente sobre histórias. Mateus capítulo 1. Genealogia é a melhor leitura da Bíblia. Quem nunca pulou esse capítulo quando se colocou num plano de leitura bíblica anual?
um trava-língua. E a gente se pergunta, meu Deus, por que é isso? Mateus estava inspirado. Mas as genealogias, elas são importantes, porque elas contam histórias. A genealogia de Mateus conta a história da família de Jesus, das histórias que antecederam a história de Jesus, o Cristo, o filho de Abraão e o filho de Davi. E talvez numa primeira leitura você fale, olha aqui, seletos. Abraão, o pai da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem mais sábio do mundo, só gente boa Mateus colocou na lista. Se nós formos olhar, não foi bem assim. Mateus não fez questão de esconder alguns nomes dessa história. Ele disse que na família de Jesus também houve uma mulher chamada Raabe, que foi prostituta em Jericó, que traiu, porque foi isso, o seu povo e ficou do lado de Israel. Mateus também conta a história de Judá, que teve a grande ideia de vender José para os ismaelitas, que depois foi enganado pela nora, deitou com ela e teve 2 filhos a partir dela. É, o leão da tribo de Judá. Mateus, ao citar esses nomes, essas histórias, ele não apaga o que está por trás da história da família de Jesus. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas abusou do seu poder, abusou da sua posição e abusou de Batseba e matou Urias. Mateus, ele não esconde que Salomão, sim, foi o homem mais sábio do mundo, mas teve 700 mulheres e 300 concubinas e idolatrou todos os deuses. Não esconde a história, por exemplo, de Manassés, filho de Ezequias, que era um grande homem de Deus, mas pegou o seu filho e entregou no fogo para sacrificar os demônios para vencer uma guerra. Histórias de família. Não são apenas nomenclaturas. São histórias da família de Jesus com pessoas que não são perfeitas, como eu não sou, como você não é. Histórias que atravessaram a vida de Jesus, como o pai Abraão, que sim, foi o pai da fé. Mas Abraão mentiu que Sara era sua esposa porque teve medo de morrer. Mateus não esconde, e talvez você pudesse dizer assim, poxa, Mateus, selecionasse melhor, né? Dá-se uma tapeada. Quem gosta de entregar os podres da família? Mas Mateus faz isso consciente. Porque por trás dos evangelhos existe uma comunidade de fé. Existe uma igreja como essa igreja aqui, de pessoas que também têm as suas histórias. Histórias de família, histórias muito difíceis. E algumas pessoas que acham que as suas histórias são melhores do que as histórias das outras pessoas. E Mateus traz essas histórias para dizer, olha, na família de Jesus, o Cristo, o Santo, também não teve ninguém perfeito, porque o único perfeito dessa história é Ele. Ele faz isso para trazer a nossa lembrança e a nossa consciência de que acima da minha história e da sua história existe uma grande história. Porque ao final do capítulo, mais adiante, ele vai falando os nomes e nomes e nomes. Quem quiser escolher nome de filho, pastor sempre faz essa piada, mas é verdade, aqui tem um monte de sugestão para você. Ele vai falando nome, 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 e ele para. E ele diz assim, mas José, marido de Maria, gerou Jesus. E Jesus, ele é o Cristo. O que isso significa? Nós falamos Cristo, Cristo o tempo todo, mas às vezes nós nos perdemos do verdadeiro significado e do poder da palavra a qual nós estamos falando. Cristo significa ungido. O que Mateus está dizendo as histórias, elas aconteceram, mas a grande história
é a história de Jesus, que rasgou o céu, encarnou e virou gente para poder nos salvar. Ele é ungido. A história não é sobre quem foi Abraão, não é sobre quem foi Salomão, não é sobre quem foi Isaac, Jacó, Raabe. A história é a história dele, a história daquele que é sobre todas as coisas, sobre quem está toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Ele rasgou a história. Mateus para tudo e fala: uma criança chorou, o inferno calou, o céu jubilou, porque o Salvador do mundo nasceu para transformar as nossas histórias. É na fraqueza que Deus começa a desenhar a sua história de força. É em vasos de barro, imperfeitos como eu, como você, frágeis por causa das nossas histórias, por causa das histórias que nos atravessam, que Ele escolheu depositar a sua glória. Cristo chegou, Ele é ungido, Ele é a verdadeira promessa, Ele é o Rei. Mas Ele não é um rei que usa da sua autoridade para poder sobrepor sobre as pessoas, porque Ele conquistou toda a autoridade nos céus e na terra para repartir com os seus filhos. Ele é sacerdote, mas Ele não é aquele sacerdote que de ano em ano faz sacrifícios pelos nossos pecados, porque Ele é o sacrifício eterno que nos redime de todo pecado e leva sobre Ele toda a nossa vergonha. Ele é o profeta. A palavra que sai da sua boca, ela é cortante, mas ela não denuncia apenas, ela anuncia e levanta. Ele é o príncipe da paz, o Cristo chegou. Mateus resume todas essas histórias em uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, para dizer que, a partir de então, todas as histórias ganham outro significado por causa dessa grande história. Quando Cristo chega, quando Jesus rasga o céu, se encarna, veja bem, vira uma criança numa manjedoura. O inferno se desespera, como disse, o céu jubila. Os anjos dizem paz na terra aos homens de boa vontade. Ana e Simeão jubilam no seu coração porque vem o Salvador do mundo. Cristo chegou para poder transformar as nossas vidas, para poder curar as nossas feridas, porque Ele é rei, Ele reparte a autoridade dEle comigo e com você, Ele é sacerdote, Ele é o sacrifício pela minha vida e pela sua, Ele é o profeta que lança sobre nós a sua palavra, mas Ele é médico dos médicos. A operação da obra de Cristo Jesus na terra veio para curar as pessoas das suas histórias. Mateus capítulo 11, João está lá na prisão, chateado, João Batista, preso. Poxa, eu anunciei uma grande história, olha eu aqui, eles estão querendo me matar, no maior calabouço fechado na sua alma, você sabe como é, sozinho, abandonado. Ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: você é de fato aquele que iria vir? E Jesus manda dizer: diga a João, os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem, os mudos falam, aquelas pessoas que são endemoniadas, elas são libertas. Digam para ele das minhas obras, eu sou o médico dos médicos. A unção que está sobre o Cristo é bálsamo para a minha história e para a sua história. É cura para a minha vida e para a sua vida. E o passado, pastora, some. Quando nós abraçamos essa história, a história desse Cristo, o passado vira purpurina. Ninguém lembra de mim, eu sei o que você fez no verão passado. Ninguém nunca vai esquecer. Não, o passado ele não some. E Mateus, ao dizer esses nomes, fez questão de lembrar. Estavam aqui pessoas que fizeram as suas escolhas, escreveram as suas histórias e tiveram as suas consequências.
mas aqueles que permaneceram fiéis até o fim. Quando a grande história chegou, quando Cristo chegou, aquele que é fiel veio para cumprir todas as promessas. E sobre todas essas histórias, uma nova história começa a ser escrita. Porque Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão não viu isso acontecer. Abraão teve poucos filhos. Ele não viu se tornar uma grande nação, porque o verdadeiro descendente de Abraão não era Isaque. O verdadeiro descendente de Abraão era aquele que veio, Jesus Cristo. Quando ele chega, aí sim, a história do Abraão morto ressurge, porque ele é o cumprimento de uma grande promessa. A história dele suplanta todas as histórias. Sobre o trono de Davi, que havia uma promessa que um descendente dele se assentaria para sempre, não aconteceu humanamente. Mas quando Cristo rasgou a história, Jesus, o filho de Davi, se assentou sobre um alto e sublime trono, um trono eterno, e colocou a sua igreja com ele. Ele é o cumprimento de toda a promessa. O passado ele não apaga, mas sobre as nossas histórias está a sua história. E ele nos cura, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos levanta, ele reescreve a minha vida e a sua, porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Cristo rasgou a história. Chegou escrevendo uma nova história de transformação e de libertação. E nós, assim como esses que antecederam Jesus, temos as nossas escolhas. O que faremos com as nossas histórias? Porque Cristo se tornou Deus Emanuel, Deus conosco. E preciso te dizer, a sua história não é determinada pela história de ninguém se você não quiser. Porque a caneta que escreve a nossa história é a caneta que é do céu. Cristo chegou. E ele veio como Salvador do mundo, e ele coloca diante de nós, e Mateus faz isso de maneira explícita, para dizer, olha, vocês podem escolher uma nova história, porque agora Deus está conosco. Deus não estava do mesmo jeito com Abraão, Deus não estava do mesmo jeito com Davi, Deus não estava do mesmo jeito com Jacó, mas agora Deus está com a sua igreja. Ele é Deus Emanuel. E cada passo da minha vida, cada passo da sua vida, cada passo da minha história, cada passo da sua história pode ser reescrita pela grande história. Porque quando Jesus chegou, a minha história recebe a grande história. E a história dele não tem fracasso. A história dele tem escolhas difíceis. A história dele tem a escolha por fazer a vontade do Pai acima de todas as coisas. A história dele é o negar a si mesmo. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, a achará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus atravessou as nossas vidas, as nossas histórias. E o que faremos então? Passaremos a vida contando essa história como se fosse a história da Cinderela? Passaremos a vida contando a verdadeira história, como se fosse uma fábula para fazer crianças dormirem? Ou nós vamos abraçar aquilo que está disposto para nós nas regiões celestiais? Jesus hoje me pede para te dizer que até aqui foi assim, mas a partir daqui pode ser um de agora em diante. Tudo que nós temos que fazer é abraçar a sua história,
É abraçar as suas escolhas. É abraçar o seu jeito de viver a vida, porque assim nós teremos as nossas vidas transformadas. E sim, ninguém mais nos define. Olha para Paulo, gente. Perseguidor da igreja, teve a honra de pregar o evangelho, e muito do que sei, do que você sabe, é por causa daquilo que Cristo fez na vida dele, uma nova história. Olhe para a vida das mulheres que eram renegadas a uma condição social pesada, secundária, mas são as primeiras a chegar no túmulo e ver a ressurreição acontecer, porque aquilo que o diabo envergonhou, o nosso Jesus, ele glorifica. A história dele é a história dos fracos, daqueles que não são sábios, daqueles que não são eloquentes, mas daqueles que escolhem viver uma nova história. E ele está aqui. Nós nunca podemos perder dos nossos olhos de que Deus está conosco e de que nós não precisamos viver fadados a absolutamente nada. Foi assim. Eu não consigo apagar como foi, mas com ele eu posso viver a partir de então, porque sobre nós está o mesmo Espírito que estava sobre Jesus de Nazaré, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É para mudar a minha vida e para mudar a sua. É uma história de transformação. O mundo anseia por ver isso. Por ver nas nossas vidas, Deus escrevendo cartas abertas ao mundo. Gente, as pessoas não querem saber o que a Bíblia diz. Pastora, sangue de Jesus tem poder. Não, as pessoas querem ver o Evangelho funcionar na minha vida e na sua. O que a Bíblia diz é para mim e para você que acreditamos nela. Que temos fé, que ela nos guia para viver essa revelação em Cristo Jesus. Mas o que as pessoas esperam ver é você, carta aberta ao mundo, vivendo uma história transformada. É você mesmo? É você mesmo que é filho daquela mulher? É você mesmo que teve aquele pai negacionista e ausente? É você mesmo que na sua história, quando foi criança, foi violado? É você mesma que foi abandonada pelo seu marido? É você mesma? Sim, sou eu. A grande história atravessou a minha história, transformou a minha história, e eu vivo nele agora uma nova história. Sim, sou eu. É como aquele cego que interrogaram ele: quem te curou? Quem me curou eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa é a obra de Jesus de Nazaré. Isso é o que eu sei. Eu sei que Jesus transformou a minha vida. Eu sei que eu não sou obrigada a viver o casamento totalmente acabado, que foi o casamento talvez dos meus pais. Aquela coisa para inglês ver, porque não pode divorciar, mas vive um inferno dentro de casa. Essa é a palavra. Porque ali não tem Deus. Eu sei que através de Cristo eu posso viver nova todas as coisas, porque Ele está comigo, meu irmão, Ele está com você. E nesse Natal, nós celebraremos essa grande história e a contaremos a partir do que Ele fez na nossa vida e na nossa existência. E nós celebraremos as suas promessas. Existe promessa sobre a sua vida, sim ou não? Existe sim ou não? Vai abrir mão delas. 2024 acabou. A minha vida ainda não acabou. E enquanto eu estiver aqui, eu creio que Ele é o cumprimento de todas as promessas e nele posso viver grandes coisas. Eu posso viver uma vida totalmente diferente,
Uma realidade totalmente diferente, porque ele invadiu a minha história, o médico dos médicos. E hoje, o Espírito nos convida, e eu te convido. Você que talvez chegou aqui como João Batista. Até que eu vivi muita coisa em Deus, pastor. Eu até acreditei nisso aí que a senhora está falando. Eu até senti muitas coisas. Mas eu estou assim. Por causa das minhas histórias. Eu estou algemado. Estou no escuro. Estou no vazio. Eu não sei o que fazer e eu não acredito mais. Eu não sei se Deus está comigo. E eu até venho nos cultos e nas celebrações, mas eu venho porque a obrigação da minha consciência me manda. Porque para mim, isso que a senhora está falando não passa de histórias. Hoje, o Espírito manda eu dizer a você, como Jesus disse a João: os cegos ainda podem ver. Os surdos ainda podem ouvir. Pessoas ainda podem ser libertas e mortos ainda podem ressuscitar, porque Deus ainda está conosco. Deus ainda está conosco. A sua história não acabou. Deus quer que você entenda que no ponto que você acha que a vida colocou, você pode fazer uma vírgula e continuar essa história. Deus tem nova vida para mim e para você. Deus tem graça para mim e para você. Deus tem novas revelações para mim e para você. Deus tem promessa para mim e para você. Deus tem promessa para essa casa. A história do barreiro não define o barreiro, porque a partir daqui Ele está conosco. Nós vivemos 53 anos bem, mas nós ainda viveremos o melhor de Deus que está sobre a nossa vida, porque eu ainda estou aqui. Mas eu preciso fazer uma escolha. Que história você quer contar? Qual história você quer se amarrar? Com qual história você quer findar? Porque Ele está aqui dizendo: eu não acabei. Se você quiser, nós podemos continuar a nossa história. Por isso, se coloque de pé. Eu quero que você feche os